Eu quero falar hoje de uma experiência que eu tive ontem no Oráculo da Poesia, durante a Feirinha do Quintal. Como sempre, o Oráculo é uma experiência muito forte, acho que tanto para quem participa, como para mim. Ontem foi na rua, no meio da rua que eu quero dizer, na calçada, mas a rua estava fechada lá no Jaraguá. E eu fiquei com dúvida no começo se eu ia resistir, porque os meus sentidos abrem, o ouvido abre, e tudo fica mais intenso, mais alto, e eu estava bem no meio da rua. Enfim, eu tenho minhas ferramentas para lidar com isso, e ali se abre um portal, porque é isso que os oráculos são. Inclusive, algumas pessoas me falando assim que não sabiam direito o que era o portal, elas ficam sempre muito surpresas. É uma experiência completamente nova. Isso é muito curioso, porque é curioso até para mim, porque é uma experiência que é de vanguarda para elas, é de vanguarda também para mim, de uma certa forma, porque eu não vejo ninguém fazendo, é nova, e ao mesmo tempo eu sei que é uma experiência muito antiga. Então eu digo, cada vez mais eu me vejo como uma pessoa que eu falo que eu sou ancestral de vanguarda. Eu meio que pedi emprestado esse termo do Ailton Krenak, que acho que vocês conhecem o Ailton Krenak, que eu sou apaixonada por ele, pelo trabalho dele. Ele representa muito do que eu acredito também, vindo de um pensamento indígena, de um pensamento de povos originários, eu vindo de uma linhagem de mestres, uma linhagem oral, de sabedoria tibetana, sabedoria oriental, mas que no fundo é uma sabedoria milenar. E o Ailton Krenak é quem fala isso, que o futuro é ancestral. E eu reconhecendo, ali eu reconheci na prática a minha prática. Eu vi verdade naquilo porque eu vivencio isso, que eu trago práticas milenares, práticas ancestrais, que de alguma forma estão em mim e que eu não sabia, e que são geralmente experienciadas pelas pessoas como coisas de vanguarda, como coisas que elas nunca viram, ou seja, com um tonzinho, eu não sei se é de futuro, mas com um tom de algo novo, que é, por exemplo, os meus livros também, a capa dos livros em papelão, usando uma costura, usando uma maneira antiga de fazer, e que para as pessoas é altamente diferente. Eu vim a descobrir isso. Então, enfim, isso me ajudou um pouco também a me entender. Essa é a experiência que eu trago, essa é a minha vida, essa mistura de coisas que são ancestrais, mas que foram perdidas e que são experienciadas ou recebidas pelas pessoas, e até mesmo por mim no começo, como coisas novas e diferentes e que não estão na fluidez do coletivo ali, na vivência contemporânea. Parece que não são coisas contemporâneas. Enfim, essa pequena introdução aí para sentir um pouco do que eu vou falar. E o que eu quero registrar é Ontem eu atendi, acho que 6 ou 7 pessoas lá, e estava ventando, eu fiquei com medo que chovesse, eu lido com papel, então a única água que pode rolar ali é a água emocional, a outra derrete tudo. E eu fiquei assim um pouco insegura, mas foi muito lindo. Tem toda uma sincronia que acontece, todas as pessoas que sentam ali, elas compartilham, de certa forma, de um tema. Eu já percebi, tem livros que saem mais do que outros. Por exemplo, quinta-feira foi o Adágios de uma Escrava. Eu não estou com o livro aqui na mão, mas eu vou ver se eu coloco uma figurinha aqui. Uma puxada depois da outra do Adágios de uma Escrava. Como é que pode isso? Às vezes, no mesmo poema, eu já vi isso acontecer antes, não o mesmo fragmento, mas o mesmo poema, às vezes o mesmo fragmento. Senta uma pessoa, tira um fragmento, senta a próxima, tira o próximo fragmento do mesmo poema. Então, tem uma relação ali que é curiosíssima, de sincronia que está acontecendo, de campo energético. Eu amo isso a respeito dos oráculos. É uma coisa que flui, é uma coisa que não é forçada, é uma coisa que a gente não tem que fazer nada, simplesmente a gente só tem que estar disponível e presente, de corpo e alma, que é o que eu faço, e
a coisa flui. Então, ontem foi o de Lacera, Uma Mulher de Lacera o Patriarcado, quase todos os pedacinhos dali, que é um livro que fala de raivas, de vontade de delatar, vontade de gritar, de acusar, de falar o que tem estado escondido, especialmente na experiência do feminino. E aqui eu friso não só do feminino, não só da mulher, mas do feminino em todos nós. Teve, inclusive, sempre tem, ainda bem aparecem homens, não é a grande maioria, mas sempre tem um homem. Eu sempre peço ao campo que abra, né, para que os femininos dos homens também sentem lá e façam, e sempre acontece. E teve uma experiência em específico, todas elas foram lindas, eu sempre presto atenção a quem abre o meu portal, a quem fecha o meu portal, mas todas elas têm seu lugar ali, até a ordem que vem. Eu reverencio profundamente, assim, as pessoas que sentam ali, estão ali participando, estão trazendo alguma coisa, estão fazendo comigo um campo. Então, a primeira, a segunda, a terceira, cada um tem seu lugar, quase que como uma constelação familiar, né? Que os filhos têm sua hierarquia ali. Então, a primeira foi bem forte, foi uma abertura assim, é bom, né? Porque a gente sente que eu sinto que o oráculo está forte ali, eu também preciso de força para estar ali, né? Mas teve uma que eu tinha atendido 3 pessoas, foram 3 pessoas que foram um pouquinho mais demoradas, eu tenho uma ampulheta lindinha que funciona, me guia, né? Mas eu confio profundamente no oráculo, é o que é, e a coisa vai rolando. Se eu atendo 6, 8, 10 pessoas, quem vai dizer é o oráculo. Eu estou ali a serviço. Então, eu tinha atendido 3 pessoas e eu precisava de mais 3, né? Que o meu propósito com esse projeto é pelo menos 6 pessoas naquele momento ali. E aí, naquelas 3 horas que eu fico ali. E aí eu pedi, né? Eu falei, oráculo, campo, estou aí, me mande mais, né, mais 3 pessoas. E eu sabia que ia aparecer. E aí veio uma menina, uma, uma menina, chegou assim e ela ficou assim olhando e eu percebi, eu falei, será que é ela parecia uma menina de rua, mas não totalmente, assim, ela dava para ver assim no aspecto dela, mas assim, eu nem olhei, não perguntei nem nada, deixei ela olhar e vi que ela se interessou mesmo, e eu falei, olha, talvez essa seja a minha quarta consulente aqui. E aí eu perguntei, ela perguntou como é que participa, né? E eu falei, você quer participar? Ela disse, quero. Aí eu falei, você vai puxar um papelzinho, a gente vai conversar sobre o que sair, a mensagem que sair para você. Enfim, ela sentou, eu não vou entrar em detalhes aqui, tudo que acontece ali é altamente confidencial, mas algumas coisinhas eu posso ressaltar em nome do coletivo, como mensagens também para o coletivo, né? E aí ela sentou e aí eu entrei, porque primeiro eu não sabia se ia ser mesmo ela. O meu oráculo não tem limite de idade, qualquer pessoa pode tirar. E eu sei adequar a mensagem para cada idade, dentro da minha melhor, do que eu posso fazer. E aí ela sentou e tirou. Eu vou postar aqui o que saiu para ela. E ela tirou um poema inteiro. Ontem saíram 2 vezes 2 poeminhas inteiros, porque o oráculo é feito de fragmentos. Então, geralmente a marca deles são esses fragmentos. É quase como se fosse, a verdade é tão forte, né? A verdade é tão forte que num poema inteiro ali, às vezes uma linha é suficiente para abrir 1 hora de conversa no mínimo, né? Daria várias terapias ali. E aí eu fico sempre impressionada quando sai o fragmento inteiro, porque ali veio a coisa com começo, meio e fim. Não é um pedaço de uma coisa maior, né? Veio tudo encapsulado. E aquela pessoa suporta ou está pronta para receber aquilo. A minha penúltima pessoa teve um desse, mas essa menina também teve. E é um pedaço, é um poema forte, muito metaforizado, assim, tem muita metáfora. É um poema profundamente do feminino. Quando eu li, eu falei, meu Deus, uma menina né? E aí eu perguntei, eu falei, quantos anos você tem? Ela disse 13.
E ali saiu assim, parece que a deusa Nix desceu, porque era um. Vocês estão lendo aí, né, um poema muito forte, que fala do ovo emanado. Ele fala da essência do feminino, a essência do feminino, o que o feminino é em sua essência. É muito forte, não são as abstrações do feminino ou os desdobramentos do feminino. Né? A essência ali antes de explodir, que é muito forte. Por isso que me veio a deusa Nix, que é dito como se fosse o primeiro feminino. Ela pariu o caos, ela pariu a noite, ela pariu o próprio escuro. Então essa deusa aparece algumas vezes nesses dois livros meus, que foram livros como se fosse uma série, Adágios de uma Escrava, Poemas de Pena e Uma Mulher dilacera o Patriarcado, Poemas de Vingança. Enfim, eu tive que perguntar a ela, porque eu perguntei, né, se ela já tinha tido a alunação dela, a primeira alunação dela, ela disse que sim, porque a primeira coisa que me veio foi, talvez ela não teve ainda a primeira alunação dela, né, como nessa transição da menina para a mulher, né, e aí é isso que está esperando, ela já tinha tido, e aí eu dei um recado a ela que foi o que me veio, porque fiquei um pouco apreensiva, né, porque ali podia ser um aviso, né, de um possível perigo que aquela mocinha estava tendo, mas eu fui para o positivo e ela estava muito sorridente na minha frente, assim. Então eu achei, né, eu dei uma mensagem a ela, que é o que eu podia fazer em 15 minutos, que eu disse a ela que ela tinha valor, que ela guardasse, que ela era uma pessoa, né, uma menina bonita, de grande valor, como todas as meninas e todas as mulheres são, como todas as pessoas são, né, mas eu queria falar diretamente com ela, e que eu falei, você já namorou? Aí ela falou, não. Eu falei, pois então, tenha cuidado, espere, quando for escolher um menino para namorar, falei de uma forma bem brincalhona, assim, claro, né? Ele tem que ser super legal, ele tem que te tratar bem. Se você não se sentir bem, não namore. Quando for paquerar os meninos, fique bem ligada nisso, não esqueça que você tem muito valor, que você é muito bonita, que você não é para qualquer um. Ninguém é para qualquer um, na realidade, né? Como tem um ditado que diz, pode tudo, só não pode qualquer coisa. Ou seja, pode tudo com consciência. Com consciência, não, né? E aí foi essa a resposta que eu dei a ela, me sentindo assim limitada ali, né, para falar mais, né, e não entrar em coisas, né, muito mais profundas. E ela ficou olhando para mim rindo e eu falei, entendeu, escolha direitinho e se precisar espere. Lembre sempre disso, que você tem muito valor e que para namorar com você tem que ser alguém que te valorize da mesma forma. É uma conversa muito adulta já para uma criança só de 13 anos, mas o que, é que eu vou fazer com um pedaço de poema desse? E ela se levantou e ela agradeceu, achou muito lindo, ela sorria o tempo todo. E depois eu vi que a mãe dela estava vendendo, tinha uma barraquinha, né, vendendo confeito, tarará, e ela estava sentadinha lá, não sei como ela me achou, eu estava atrás de uma árvore e ela veio. E eu fiquei tocada com isso porque o oráculo é um portal ali, parece até que ele tem várias portas e as pessoas vão entrando, porque não é todo mundo que entra. O oráculo depende da disponibilidade e a presença dessas pessoas, a coragem de virem, de darem o passo, de fazer a pergunta. Tanto é que tem que ter uma pergunta. É uma pergunta que geralmente é: qual a mensagem mais importante para mim hoje? E elas fazem essa pergunta internamente antes de fazer. Então, assim, é uma mistura de algo extremamente profundo, muito pisciano, muito além do mundo, no burburinho do mundo terreno ali, do mundo concreto, do mundo cotidiano. E aí ela levantou e eu fui falando, eu falei, não esqueça. Aí ela, tá certo, eu falei, não esqueça. E ela saiu e eu fiquei assim, à beira de um coração cortado assim, né, porque era o que eu podia fazer, é um momento só, foi me dado uma oportunidade e depois eu atendi o resto das pessoas, saí de lá correndo com medo que chovesse
E quando eu cheguei em casa, eu me emocionei, assim, porque eu fiquei com vontade de fazer esse oráculo toda semana. Talvez eu faça, talvez esse projeto serviu para isso, para eu ver a importância, né, de uma simples mensagem, né, e eu não sou a única dando mensagens, né, todos nós aí encontramos, todos nós somos mensagem uns para os outros o tempo todo, né, mas eu falei que Deus proteja aquela menina e que não seja nada de pior e que aquela mensagem, se ela foi certa, se ela foi certeira, que fique com ela, né? E eu fiquei pensando que possa salvar ali um feminino, né? Que ela veio na minha direção, então talvez, né, os próprios anjos dela trouxeram ali, e é justamente naquele comecinho, né, dos 13 anos. Enfim, eu queria compartilhar isso. Essas coisas acontecem assim, eu fiquei muito emocionada e estou pensando em continuar esse oráculo. Se eu encontrar lugares, não é fácil, o oráculo ele é muito forte, não é todo lugar que está preparado. Quando eu confesso que em muitos lugares eu fui tentar e não alinhava, não alinhava. Acontecia uma coisa, acontecia outra, a pessoa não me respondia, acontece muito isso. Então eu vejo que a pessoa não está, ou o lugar, ou a situação não está preparada para aquela enxurrada de verdades, que são verdades boas, verdades necessárias, mas que com certeza tem seus alinhamentos. Eu faço só uma parte desse trabalho. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu nem sempre compartilho coisas aqui, porque esse trabalho é difícil às vezes, porque acontecem muitas coisas, assim como é difícil o meu trabalho de escritora, que é o mesmo trabalho. Eu vivencio muitas coisas, o processo é muito rico, e o que eu consigo comunicar ou trazer aqui para vocês é 1%, às vezes 0,5%, e eu fico às vezes me sentindo culpada, que eu tenho coisas incríveis para compartilhar e eu não dou conta. Então, assim, eu preciso de toda a força necessária. Muitas vezes vocês não acreditam, antes do oráculo, vem gente, me liga gente. Aconteceu isso de quinta-feira, uma amiga da família ligou, me falando coisas incríveis sobre o meu trabalho. Eu nem tinha mandado o convite ainda, eu estava me arrumando, e é sempre difícil né, juntar essa força toda, né, psíquica, para chegar lá. Eu vou sozinha, eu saio sozinha, eu monto tudo, eu abro, não estou sozinha espiritualmente de maneira nenhuma, né? Tem um círculo que se faz ali, e é isso. Mas eu consegui hoje compartilhar um pouquinho disso. Podem comentar, podem falar, tudo ajuda para a gente ir fazendo essa ponte. E o meu sonho é que esses assuntos da interioridade, do interior da gente, da delicadeza dessa vida, que é uma vida invisível, né? Que eles estejam cada vez mais presentes, não de forma banalizada, ou de forma truqueira, ou de forma comercial, ou para se aproveitar deles, né? Mas de forma que não os quebre, que não tire o mistério deles, que não os invada. E é por isso que às vezes é tão difícil vir falar deles, porque quando a gente fala, a fala em si, ela não chega aos pés, ela pode banalizar. Ainda bem, eu agradeço de ter a poesia na minha vida, que ajuda a falar, às vezes, sem banalizar. Mas a linha é tênue, e a humanidade da gente, às vezes, não ajuda, e, ao mesmo tempo, sempre ajuda. Essa sobreposição de experiências, né? É difícil e é belo ao mesmo tempo. É isso. Obrigada pela escuta. Até a próxima. Beijo.